Olá, eu sou Ana Val Pereira, gerente nacional de vendas do grupo Banana Danger, e estou aqui com o meu querido Ricardo. Olá, Ana, Ricardo Zavanella, gerente de marketing do Grupo Banana Danger. E mais uma vez, Estamos juntos aqui aqui, juntando o PoaCast, o BananaCast, BananaCast. para continuar o bate-papo. Para quem já assistiu o primeiro episódio, agora vamos continuar aqui com ele. O nosso, eu falo que foi um ganho, né? O nosso presente aí de podcast. Max Daguano, bem-vindo. Alô! Bem-vindo. Obrigado pelo convite. E eu vou falar que para quem ainda não segue, tá aqui o @ do Max. Sigam ele. Vocês vão ganhar muito conteúdo. E para quem ainda não está nas nossas mídias sociais, está aqui também o QR Code. Só pegar a câmera e mirar nela. E a gente vai dar continuidade ao nosso bate-papo. Se você não assistiu o primeiro, volta. Vai lá, assiste o primeiro. E aqui a gente vai continuar falando um pouquinho do que a gente começou no primeiro episódio. E a gente vem com um assunto polêmico aí, né, Rick? Adoro polêmicas, hein? Um assunto polêmico, Eu adoro porém polêmicas. um assunto assim muito importante. Tá. Eu até queria, antes de começar a falar sobre isso, Max, passar um pouquinho de uma experiência que eu tive. Eu assumi uma das nossas lojas por um período, onde eu tive essa experiência que o nosso próprio lojista vivencia, né? Desde a parte das compras, o treinamento e motivação da nossa equipe, controle de estoque, enfim, tudo aquilo que eles já estão cientes aí de como funciona o dia a dia de uma loja. E uma das coisas que eu senti uma grande diferença, isso principalmente foi um dos pontos que eu quis forçar muito, que eu acredito na força dessa ferramenta, foi o trabalho das mídias sociais, né? Eu vinha com um perfil de loja que não trabalhava muito isso, assim como no episódio anterior que você até comentou dos perfis de donos de lojas, né, que os que são mais receptivos e os outros mais proativos. Eu sentia que a falta do trabalho dessa mídia social era uma zona de conforto. E realmente, enquanto está saindo o fluxo na sua loja, pode ser que você faça a vista grossa quanto a isso. Pode ser que você seja o Zeca Pagodinho. Seja o Zeca Deixa Pagodinho. a vida me levar. Adorei, Max. Exatamente. Essa aprendi pra vida. E aí, quando você sente uma necessidade, ou, na verdade, põe em prática ali as mídias sociais, e você vê o resultado disso, você começa a enxergar e ver que você não pode fazer vista grossa para uma ferramenta tão importante. Então, na verdade, eu queria entender a sua opinião, seu ponto de vista em relação a isso, e que realmente... E aí, depois a gente vai explorar um pouquinho mais para entender um pouquinho das dificuldades que isso pode trazer e os benefícios em relação Mas a eu isso. acho que principalmente falar um pouco dessa questão da importância e de toda a relevância que hoje uma mídia social tem pra gente. Vamos lá. Max. Para explicar isso, eu vou fazer um contexto. Tá. Primeiro, imagina uma tela mental, uma linha do tempo dos anos 70 até uma projeção para os anos 2030. Imagina que nessa linha do tempo, desde 1970, a gente vai traçar uma outra linha de vendas realizadas dentro da loja, que conforme vai passando o tempo, ela vai descendo. Porque vendas dentro da loja vai descendo, enquanto uma outra linha de vendas fora da loja vai subindo, conforme vai passando o tempo. Vai chegar um momento que essas linhas vão cruzar e a venda fora da loja vai ficar maior e a venda dentro da loja vai ficar menor. Num determinado momento, em 2020, nós tivemos um evento que todo mundo lembra muito bem, que é a pandemia. Esse evento fez o quê? Fez com que esse processo acelerasse muito mais. Então, digo que pandemia não se originou nada nela. Ela só acelerou algo que já vinha acontecendo. Ou seja, vendas fora da loja tende a diminuir, venda fora da loja tende a aumentar e dentro da loja tende a diminuir. As coisas meio que se acertaram, graças a Deus, né? Não voltou ao normal porque nunca é normal. Sim. Como todos dizem, clichê, novo normal. Porém, a venda dentro da loja se estabilizou, só que a venda fora da loja não. E aqui tem alguns pontos para a gente fechar esse contexto e entrar na importância das mídias. Primeiro contexto. Por mais que a venda aconteça dentro da loja, ela começou fora antes. Toda a venda que é concretizada dentro da loja começou fora. Pelo menos 80% a 90% delas. O primeiro input que o cliente teve
Foi ou no Instagram, ou numa mensagem de WhatsApp, ou num site, ou num Google, ou num YouTube, ou num Facebook, ou num Pinterest. TikTok, ou num Pinterest, ou seja lá onde for, ela teve aquele primeiro input para dar aquele passo, para tomar aquela atitude de ir na loja. Então começou fora, primeiro ponto. Uhum. Segundo ponto, a loja física, por mais que você faça um trabalho perfeito lá dentro, ela vai sempre ter um platô de faturamento. Pode crescer ali os seus 10, 15% ao ano? Beleza. Né? Vai crescendo, mas nunca vai explodir mais do que ela já tá, se ela já tá na potência máxima dela. Uhum. Quando eu penso em escalar uma venda, essa venda tem que ser fora. Por isso que a venda dentro da loja, ela é estável, e a venda fora da loja, ela é o céu o limite. Aonde que entra as mídias sociais aí, a importância delas? Nos dois casos. Para eu tirar da loja física a maior potência que ela pode dar, eu preciso das mídias, porque a venda, 80%, 90% dessa venda começa fora, Uhum. por mais que é realizada lá dentro. E se eu quiser atingir um resultado exponencial fora, é 100% mídias. Certo. Então, as mídias sociais hoje não é algo que, tipo, vou pensar se dá certo, se der eu faço, porque a filha da vizinha, não sei o que eu contratei pra ajudar. Deixa Cara, de segundo plano. acabou. Tem que fazer parte da empresa. Tem que ser profissional, né? É um braço que precisa existir em qualquer negócio. Uhum. Hoje não adianta ter a melhor marca, melhor produto, melhor equipe. Tem que ter a melhor comunicação, tem que aparecer primeiro, aparecer mais. Eu faço parte de uns grupos de marketing digital que a gente tem lá uns memes que a gente fala o seguinte: o dia que a gente puder, com a nossa marca, aparecer na tampa da privada do nosso cliente, a gente vai querer estar lá. É isso aí. Porque quanto mais a gente aparece, mais vende. Quem é visto é lembrado, quem é lembrado é comprado. Então, por que o cliente não compra de uma determinada loja? Porque ela não aparece para ele. De repente, o cliente nem lembra daquela loja. Porque é irrelevante, né? Porque esquece. Então, a mídia hoje, ela faz um papel extremamente importante. Por exemplo, lá atrás, década de 70, 80, não tinha nada disso. Sim. O que tinha que fazer para vender mais? Ou uma propaganda que só grandes faziam, que era caríssimo, ou tinha que mexer na vitrine. Não, vou mexer na vitrine. Outdoor, É. né? Outdoor, revista e vitrine hoje é mídia. Sim. Então, teoricamente, o objetivo é o mesmo, mudou o formato. O formato está na mídia, só que hoje a mídia, ela é democrática. Não é só para as grandes. Sim. Só que as pessoas ainda postam para cumprir tabela, só para ter. E não é mais só para ter. Ali é o viés principal do negócio. Então, por exemplo, da mesma forma que tem que contratar uma vendedora, tem que ter uma social media cuidando para mim. Eu tenho que ter uma gestão de tráfego no meu negócio, seja ele terceirizado ou não. Porque sem isso, mal vai chegar no platô, quanto mais escalar. E alguém profissional, né? Não adianta ser lá a vizinha que mexe Não, nunca no contrate Instagram. ninguém que você não pode demitir. É. É a principal regra da contratação, aprendi com a Esther. Uhum. E até esse ponto que você falou, Max, sobre escalonar também, né? E o quanto que, não só a venda direto nas mídias sociais, mas o quanto ela inicia uma venda, inclusive na parte física, né? Você consegue mensurar a capacidade que realmente tem essa ferramenta, né? E aí você começa a avaliar sua própria gestão. Quanto que você investe, seja na locação, no aluguel de uma loja, na equipe, tudo isso tentando fomentar uma venda física. E o quanto que você dedica de tempo e investimento para o digital, né? Então, por exemplo, se você pegar uma equipe, às vezes 3, 4 vendedoras, mas talvez alguns com subgerente, ou você mesmo acaba gerenciando, o custo disso tudo e ficando limitado a uma venda física, né? O quanto isso poderia ser escalonado e até sair. A gente tem até alguns lojistas, clientes que são de cidades menores, né? Que tem, como você falou, um teto para aquilo. E o quanto que ela poderia talvez escalonar isso e jogar para o Brasil todo, fazer vendas fora daquela região,
trabalhar... Não tem mais fronteira. Não tem mais fronteira, né? Hoje os países têm essa capacidade de trabalhar Você sabe assim. que vários lojistas que eu converso, eu falo, pô, você já fez aquilo. Ai, Max, minha cidade só tem 9 mil habitantes. Minha cidade só tem 3 mil habitantes. Minha cidade... Cara, Por que não você tá tem só mais na sua isso. cidade, né? Não tem mais isso. Eu tenho uma aluna que é a Tita. Tita feminina. A cidade dela, se não me engano, acho que é Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Cara, ela vende pra Belém. Ela vende Sensacional. ela vende pro Acre, ela vende para várias regiões distantes, né? Por exemplo, eu sempre conto essa história. Um dia eu tava em casa, ali acho que mexi no Instagram, não lembro. E do nada apareceu um anúncio de um tripé como esse aqui, ó. Bem parecido. E eu precisava de um tripé para colocar o meu celular para fazer as lives, Uhum. né? E o meu tinha quebrado. Eu falei, legal, acho que eu vou comprar. Só que eu vi a loja era de Porto Alegre. Eu falei, mas beleza. Quantos dias pra entregar? 5, 7 dias? Beleza. Eu falei, comprei. Aí você para pra pensar. Pô, eu moro em São Paulo, capital. Maior cidade do Brasil. Será que não tem nenhuma loja em São Paulo pra me vender um tripé? Eu precisei comprar numa loja de Porto Alegre? Por que eu comprei daquela loja? Porque ela veio até mim. Ela fez o trabalho dela. Ela tava no lugar certo e na hora certa. Ela fez o trabalho de marketing, de mídia, fez um conteúdo bom. O conteúdo era bom, era um vídeo explicando como funcionava. Entendeu? O cara que fez o tráfego fez direito, porque fez pra uma pessoa que realmente poderia se interessar pelo produto. Eu fui lá e comprei. Aí, não tem mais essa. Porra, minha cidade é pequena. Cara, você tem o Brasil, pra não dizer o mundo inteiro, aos seus pés. Exato. Hoje nós temos recursos que permitem a gente vender para qualquer um. Então, a gente tem que tirar esse paradigma da nossa cabeça que só vou vender para minha cidade. Não. O seu cliente da rua de trás pode estar comprando de outra lado do outro estado. Sim. Isso acontece muito. E tá ali do seu lado, que foi o caso do teu tripé. Tinha quantos poderiam ter vendido pra você Exatamente. em São Paulo? Exato. Os mais próximos que estão ali na região, esse você tem que cativar, ter um relacionamento, trazer pra dentro. Esse acho que faz o sentido da loja física e trazer uma experiência lá dentro. A escala vem dos distantes. Agora, o digital realmente não tem fronteiras. Não tem limite. O digital não tem limite. Eu tenho alunos na nossa mentoria que cresceram 100, 200, 300, 400%. No digital. Sempre no digital. Fazendo live shop, por exemplo. Live shop hoje é o recurso que mais dá resultado de todos da história da vida da humanidade. Nenhum formato de venda traz mais resultado que live shop. E live shop tem alcance em termos de distância, de área, tem alcance em termos de volume de pessoas e você consegue vender muito num curto espaço de tempo. Já é o exemplo da nossa querida Virgínia, que vendeu 22 milhões em 13 horas no formato live shop. E aí você vê que o limite tá dentro da cabeça de cada um. Aí você vai pensar, será que para ela vender 22 milhões, sei lá quantas vendas ela fez, foi só não sei da onde que ela fez. Não, cara, o Brasil inteiro deve ter comprado, quiçá, do mundo. Sim. Porque é possível, antes não era. Eu falo que a gente vive na melhor época da história. E muitos me criticam por isso. Pô, quando que você teve a chance de ter um recurso como esse pra te dar um resultado como esse? Jamais teve. Imediato, né? Na hora. Na hora eu falo, quem não faz live shop tá perdendo, deixando dinheiro na mesa. Então já temos uma dica aí, tá vendo? Se você não faz, é porque você não segue o Max. Se você seguisse o Max, você já tava fazendo. Isso é verdade. Né? Dentro das mentorias. E Max, me fala uma coisa. Quando você tem muita cliente que fala que ainda tem vergonha de aparecer. Muita. E aí, quais Falei são com uma as suas ontem. dicas aí para esse povo sair? É o que eu falo. Vou brincar um pouquinho, né? Eu comecei por causa do Rick, eu comecei a gravar as minhas viagens. Então, eu ia fazer um showroom, eu ia falando, tô indo para um lugar, tô na estrada tal, e nunca falava, e ia fazendo isso acompanhando. Do nada, o meu Instagram começou assim, um monte de lojista falando comigo, você tá vindo para minha cidade? Não sei o que. Eu falei, caramba, se eu, fazendo uma coisa simples, representando as marcas Banana Danger e Poá Noir, indo para um showroom para atender só lojista, tô movimentando assim, por que esse lojista não pode? E eu falo, mas eu tinha vergonha. Tem filtro, tem tudo. Você se vira, você passa uma maquiagem e vai embora. Mas eu percebo que as pessoas são muito engessadas. Como é que você lida com isso no teu dia a dia e nas suas consultorias? Eu trato isso de duas formas. Primeiro, um pouquinho do que a gente já falou no outro episódio,
que é o mindset da pessoa. Uhum. Quando a gente precisa vencer, agora papo de coach aqui, quando a gente precisa vencer uma crença limitante que está enraizada, a gente só consegue fazer isso com duas coisas. Com muita força de vontade, que eu chamo de desejo. Desejo já não é vontade. Vontade é, se der, deu. Desejo tem a ver com decisão. Eu vou conseguir porque eu quero muito. E com repetição. Então, quando você tem um desejo muito aflorado de realmente querer fazer aquilo, e fazer aquilo por diversas vezes, você quebra essa crença. Uhum. O medo de aparecer é o medo. O que é o medo de aparecer? É um dos 6 medos básicos, segundo Napoleão Hill diz, que é o medo da crítica. O medo da crítica, muitas vezes, ele aparece antes do medo da morte. Olha. Você vê que loucura que é o medo da crítica, o medo de ser julgado. E o medo da crítica, por que as pessoas não aparecem? Porque elas têm medo da crítica. Uhum. Para eu vencer esse medo, eu preciso querer muito e com repetição eu quebro essa crença. Então é uma forma que eu trato isso. Uma outra forma que eu trato isso, depois disso, é as técnicas para a pessoa ir conseguindo aos poucos. Eu falo que tem que ir colocando o pé na água. Como coloca o pé na água? Como você mesmo estava dizendo aí. Começa aos pouquinhos, só com a voz, mostra. Sabe? Exato. Vai meio que aos poucos. Quando você for ver, você já tá aparecendo um pouquinho, Uhum. né? E aí aos poucos. E uma coisa que eu falo muito é para quem tem medo de aparecer, eu falo assim, o quanto você realmente quer ganhar mais. Porque o lojista que é o empresário, ele é e sempre será o melhor influenciador que ele possa ter. Ele pode Certeza. contratar influenciador, ele pode a vendedora aparecer, vai dar certo, sempre vai dar. Mas quando ele aparece, é Steve Jobs lançando o iPhone. O anfiteatro vai abaixo. Exato. Entendeu? Tem razão. Porque aí você dá cara para aquele CNPJ, né? Você Exatamente. personifica ali aquela loja. Começa a perceber agora com o avanço grande das mídias, os donos das empresas que mostram a cara, eles são aclamados. Pega um Alexandre Birman, um Rony da Reserva, um Caíto Maia da Chili Beans. Sabe? Todas essas pessoas que começaram a mostrar cara, pô, são exemplos. As pessoas gostam de seguir o capitão da parada. Uhum. Então, o lojista que não faz isso está perdendo essa chance, está deixando dinheiro na mesa. Porque ele pode criar um grau de autoridade tamanha que nunca vai ter produto que não vende. Porque a opinião dele vai valer milhões. Se eu falar assim, cara, eu acredito nessa caneca aqui, vai ter 15 querendo comprar. Uhum. Exato. Porque cria autoridade. Então você está deixando de criar autoridade, você está deixando de ficar mais perto da sua audiência, você está deixando de ter sucesso, de ter venda. Você deixa a parada acontecer. Então, tudo isso eu trato quando a pessoa fala, eu tenho vergonha. E a gente tenta mudar essa cabeça e tenta fazer acontecer. E o mais legal é que quando a pessoa sai de um lado e vai para o outro, ela percebe, eu tenho um exemplo muito bacana, que é a Camila Rigolin de Araraquara, da loja Sunday Kids e Teen. Ela fala para mim que não é só o financeiro, ela mudou como pessoa. Porque a partir do momento que você vence uma crença, você vence um paradigma, você troca aquilo, você como pessoa muda, você fica mais confiante, tua autoestima, você se posiciona melhor com as pessoas na vida social. E ela Sim. falou que isso mudou a vida dela completamente. Então é algo que muda você como pessoa. O medo sempre vai te deixar recuado. Enquanto você não vence o medo, você sempre vai ser uma pessoa que nunca vai conseguir ter uma liderança, nem de si mesmo, nem do resto. Você sempre vai ficar à mercê de algo, nunca vai colocar a tua vontade na mesa. E isso deixa você sempre, né? Eu falo que é uma mola encolhida. Você não pode ficar a mola é pra, né? Você tem que colocar toda a tua energia pra fora. E quando Sim. você não tem isso, você tem medo da crítica. Não pode ter medo da crítica. Ainda parecendo assim um papo de coach, eu sempre tive comigo, né? E eu falo muito isso para os lojistas, a questão são 3 frasezinhas curtas que eu uso muito. E a grande inspiração para elas foi o nosso querido Ayrton Senna. Ayrton Senna morria de medo de chuva e de correr na chuva. E, no entanto, todo brasileiro da época que assistia corridas, eu sou uma delas, ficava torcendo para chover porque a gente sabia que ele era o melhor Na numa chuva. pista molhada. É. Tamanho medo dele, ele enfrentava aquilo. Todo mundo, quando começava a chover, tirava o carro da pista e ele colocava o carro na pista. E ele treinava muito. E uma vez eu escutei numa entrevista dele, ele falando que eram 3 frases que seguiam ele. Eu quero, eu posso e eu consigo. E isso deu
start para mim na época. Eu falei, peraí, se ele pode como piloto, eu posso como gerente. Uhum, Você só coloca isso para o seu dia a dia, né? claro. Então eu comecei, eu quero, eu posso, eu consigo, eu quero, eu posso, eu consigo. Mas eu tenho que querer, né? Tem que querer. Aquilo que você falou. Você quer desejo. ser um mediano ou É o você... desejo. Não pode ser Exato. vontade, tem que ser o desejo. Exato, tem que ser uma coisa, Tem que uma transcender. chama, né? Uma coisa visceral. Tem que ser o desejo. Tem que transcender. Além de qualquer medo. Tem que ficar uma ideia fixa na tua cabeça. É aquilo, custe o que custar. Se não for assim, não é desejo, é vontade. Aí você vai desistir só no primeiro quero isso. obstáculo. Exato. E eu queria até aproveitar, dar alguns exemplos, né, dessa parte aí que você comentou, Max, que eu acho bem interessante. Talvez alguns lojistas devem passar por isso também. Eu senti, eu não tive muita dificuldade dessa parte das mídias sociais, mas sentia que a equipe tinha, né? E muitas das vezes, principalmente quem está ali na gestão, precisa que sua equipe trabalhe isso também, né? E uma dessas formas de incentivar, eu também fui buscando alguns métodos, né, de aos poucos ir quebrando essas barreiras. Então, às vezes eu puxava o vídeo, convidava uma vendedora para participar junto, outras vezes fazer um material mesmo que não fosse postado para realmente ir criando um pouquinho de experiência com aquilo, né? E também mostrando nas vendas o quanto que aquela postagem revertia, seja um novo atendimento, um novo cliente ou até uma nova venda, e o quanto que ela ganhava em relação a isso. Ou seja, deixava aberto para todas participarem e aquelas que quisessem fazer mais esse trabalho, maior retorno teriam, né? E uma experiência muito interessante é que alguns clientes acompanhavam diariamente. Uma coisa que você já até falou na sua página da consistência, né? E às vezes a gente não percebe, porque nem sempre esse reconhecimento desse trabalho vem, nossa, olha, legal, curti, ou vem uma interação. Mas, de maneira discreta, os nossos seguidores, né, os possíveis clientes, Eles podem assistir. estão acompanhando todos os dias. E o que mais me impactou foi que uma vez, Max, chegou uma senhora lá na loja e eu não conhecia, né? E ela me chamou pelo meu nome. Ô, Ricardo, por quê? Eu me personifiquei na loja, me apresentava, contava um pouquinho das experiências do dia a dia. Eu tenho 2 filhos pequenos, então, de alguma forma, isso conectou com ela, né? E ela me chamou pelo nome, já falou, nossa, eu lembro que você me mostrou um conjunto essa semana, acho que foi na segunda-feira, eu só consegui vir hoje, era uma quinta, sexta-feira. E eu te assisto todo dia na TV, ainda falou, né? Era no celular, no Instagram. E ali que me deu um estralo de o quanto que... O poder que tem. O poder que tem. E a gente não percebe. E essa cara que a gente dá traz mais confiança, traz mais proximidade aos nossos clientes, mesmo que isso não seja comunicado diariamente. Não tem o feedback. Não tem esse feedback. Esse feedback, ele meio que não existe. Você tem que confiar no processo. Exato. E aí você às vezes desiste. Você fala assim, não tá vindo resultado. Então calma, nem sempre esse resultado é de imediato. Na hora. Ele está sendo construído. Exato. Então, uma das coisas que eu queria até compartilhar até com os nossos lojistas é exatamente isso. Começa o trabalho, vai se aperfeiçoar, vai aperfeiçoar a sua equipe e o resultado vai vir. Não é uma coisa necessariamente imediata. Cara, eu tive um pouco disso que você falou quando eu comecei a perceber que eu tinha alunos da Bolívia, de Portugal, dos Estados Unidos. Caraca, velho. Você tá chegando em outro lugar, né? Virou internacional. Porra, cara, Argentina, os países latinos seguem muitos brasileiros. Eu não sabia. Porque o Brasil, ele é meio que uma referência para os países latinos, mesmo porque o digital no Brasil é muito mais avançado do que nos outros países. Então, eu tenho muita seguidora de lojista de outros países. E eu nunca... Eu falei, cara, como que eu podia imaginar que você pode chegar até lá? Então, cara, é isso que você falou. E vencendo a barreira principal, que é a da língua, né? Da língua. Porque eles têm que ter um esforço mínimo para entender o que você tá falando. Exatamente.
E, Max, ainda dentro de mídia social, Aham. assim, falando do cliente que vai perder a vergonha e tal, vem muito essa coisa de repostar ou não repostar o seu cliente. Como assim? Muita lojista fala para mim assim, o meu clientinho fez a foto e marcou a loja, reposta ou não reposta? Lógico. Isso dá Óbvio. muita visibilidade, né? Cara, isso mata vários coelhos com uma cajadada só. Falando aí dos gatilhos mentais. Você tem prova e prova social ao mesmo tempo. Que não são sinônimos. E muita gente confunde. Prova é o cliente mostrando que aquele produto é bom. Prova social é mais clientes usando o meu produto. E marcando ali a tua loja, né? A gente, Exato. como marca, tá fazendo todo um trabalho aí para que postem, marquem a gente nas redes sociais para a gente repostar, para sair um pouco dessa coisa do fabril e ir pro lado humano mesmo, ó, quem tá usando a nossa roupa. Mas às vezes eu percebo que o lojista ele para no meio desse caminho. Ele o perde lojista- até a oportunidade de estar na nossa O rede lojista, social, né? o principal erro do lojista nas redes sociais é aquela coisa do vou fazer o fácil, ao invés do certo. Qual que é o fácil? Copiar e colar. Pego lá do marketing lá da empresa e coloco lá. Pior erro. Por quê? Porque, cara, 800 clientes ativos tem a banana. 800 clientes recebem. Usam o a mesma catálogo. foto. Cadê a personalidade? Cadê a curadoria? Inclusive, Cadê a gente deixa história? disponível para Cadê eles, a conexão? Não vai ter nunca, jamais. Então, dá mais trabalho fazer o próprio? Dá, mas é o certo. O certo nunca é o mais fácil. E ele pode usar o que a gente faz institucionalmente até como um exemplo. Mas colocando ali, por exemplo, o modelinho dele, o cliente dele tem que ser a vestindo curadoria dele. e num carrossel ali, de repente, Exato. depois ele chega na foto É o dele. institucional. Ela tem que dar opinião. A opinião nunca foi tão importante numa mídia como é hoje. As pessoas precisam dar opinião. Então eu apresento um look. Por que que eu acredito que aquele look é bom? Por que que eu acredito nessa peça? Por que que eu acredito que você que está me assistindo tem que usar essa peça? Por que que eu acho que o seu filho tem que ter essa? Por que que eu acredito que nessa combinação é legal? Por quê? Por quê? Por quê? Minha opinião, minha opinião, minha opinião. Sempre. As pessoas não querem mais saber conteúdos rasos ou sem sal. Elas querem as opiniões. E isso vem muito de encontro do lojista também estudar o produto, né? Produto, cliente e mercado. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu falo que a opinião de quem é autoridade vale milhões. Por que que você paga uma grana numa consulta com um médico caro? Porque é a opinião dele. Por que que um advogado extremamente renomado é caro? Porque é a opinião dele. Então, a opinião de quem tem autoridade vale. Então, o que que é o golaço da história? Criar autoridade e começar a dar opinião. Cara, aí sim eu tenho poder real de influência sobre a audiência. Esse é o jogo. E, Max, eu queria que você deixasse aí como um grande recado para a gente encerrar esse bloco, esse short aqui só sobre mídias sociais para o nosso lojista, falando ali direto para a câmera. O que você acha, assim, primeiros passos, o siga, enfim, o teu maior conselho aí com mídia social? Vou deixar você à vontade para falar aquilo que Cara, você... meu maior conselho com mídia é entender que mídia hoje faz parte do processo. Não é algo para cumprir tabela. É um pilar que você precisa desenvolver dentro do seu negócio. Não importa o seu tamanho, o seu segmento, não importa. Hoje a sua venda depende disso. Então você precisa ter esse trabalho desenvolvido no seu negócio. Uma gestão de mídias, de conteúdo, de tráfego. Não é algo que se der eu faço, amanhã eu vou fazer. É agora. É agora, porque sua venda depende disso. Não dá mais para viver sem isso. Porque o mercado tá para isso, os concorrentes estão fazendo isso, e quem não ficar, essa é a nova regra do jogo. Você quer jogar esse jogo? A regra é essa, você precisa disso. Não é algo, não dá mais para esperar, você precisa entender esse processo, precisa fazer ele acontecer. Sua venda depende disso. E é isso. Mais uma vez, obrigada, Max, Valeu, por mais esse adorei. bloco. Sigam aqui Max Daguano, rede social, no nosso QR Code, o nosso Instagram, nossas mídias todas, Banana Danger, Poanoá. E é isso. Valeu, Rick. Valeu. Mais uma e Mais até uma o e até a próximo. próxima. Tchau, tchau.